como vão vocês? Hoje nós vamos aproveitar esse cabelo, essa make e uma certa produção para umas fotografias que nós fizemos aqui, fotografias profissionais, e nós vamos aproveitar tudo isso para poder falar de direito descomplicado. Hoje o nosso tema é sobre regime de bens. Nós estivemos durante a semana falando sobre isso, sobre a importância de escolhermos quando ainda estamos namorando ou noivos, né? Ou mesmo estando casados, eu posso sim fazer modificação de regime de bens. Foi uma das perguntas que nós recebemos e sim, nem tudo está perdido. Então, se de repente o seu casamento aconteceu já faz um tempo e você escolheu um regime de bens que hoje não se adequa muito bem à sua situação atual, é possível modificar sim. Agora, para aqueles que estão ingressando na jornada dos casados, a nossa orientação, não é dica, gente, é orientação, segue um pouco mais sério que dica, né? A nossa orientação é sim, no sentido de que vocês possam estar trabalhando junto ao outro ou à outra, né? A ideia de qual regime de bens vai se encaixar melhor no que a gente quer. E aí, a grande sacada é que o regime de bens escolhido, se for um regime onde eu tenho um pacto pré-nupcial, eu posso colocar características de outros regimes, eu posso misturar. Como assim, doutora? Da seguinte maneira, o regime de bens é uma escolha de como é que serão regidos os bens que o casal tinha antes do matrimônio e após esse momento decisivo que é o matrimônio, ok? Então, sendo a forma de regência desses bens, eu posso escolher sim um regime que converse com características de outro regime, tá? E tudo isso é possível desde que o casal converse e que esteja assistido por um bom profissional que possa recomendar, que possa fazer todas as orientações nesse sentido de que o regime de bens se adeque exatamente ao tipo e formato que esse casal quer para sua gestão de bens. Então, num detalhamento maior, nós temos hoje o regime tradicional, vou chamar de tradicional, que é o de separação parcial de bens. O regime de separação parcial de bens, ele consiste, como o próprio nome diz, numa separação de parte dos bens desses nubentes, desse casal que está se unindo em matrimônio. Então pode ser que você traga para o matrimônio bens que são seus, pessoais. Então esses bens não vão entrar no compartilhamento, não vai ser compartilhado entre o casal. E aí aquilo que você ganhar dali para frente do casamento em diante, esse sim passa a ser partilhável, ok? Bom, então esse é o regime da comunhão parcial de bens. Bom, durante a constância do casamento, houve uma doação da família, por exemplo, do noivo. Esse bem também não vai ser partilhável, ele não é comunicável ao outro no caso de ruptura, no caso de divórcio, de separação. Temos também o regime de comunhão universal de bens. Então é a comunhão de tudo, é uma unidade. Aquilo que as pessoas, as partes trazem de solteiro se comunicam e vira um só corpo de bens, tá? Esse regime da comunhão universal de bens é um regime mais antigo. E aí nós temos muitos casamentos de pessoas mais velhas que se regiam por esse regime, que era o regime chamado tradicional. Temos também o regime de separação total de bens. E aí esse regime é mais comum que se faça o pacto antinupcial, onde vai se colocar as regras desse regime e como é que ele vai funcionar.
Existe caso de pessoas mais velhas que elas são obrigadas a se casarem pelo regime de separação total de bens. Aí a gente chama de separação obrigatória, tá bem? Regime de separação obrigatória. Então, para cada regime há uma exigência, para cada situação há um tipo de consequência, vamos chamar assim, e daí a importância do casal poder conversar sobre esse tema, decidir aquilo que vai ser melhor, o que vai compor o pacto antinupcial, que é esse contrato que o casal faz antes de firmar mesmo o casamento perante o cartório. E tudo isso tem um lado muito positivo, que são as escolhas que nós fazemos e o estudo das consequências delas, ok? Então, gente, a minha recomendação enquanto profissional, enquanto alguém que atua aí há 20 anos tratando de divórcio, tratando de partilha no caso de falecimento, tratando no caso de ruptura dos casais e também tratando hoje do planejamento de regime de bens. Faça o preparativo. Eu até postei de uma maneira bem fofinha, assim, está chegando o dia dos namorados, chama o mozão e conversa sobre o regime de bens. Não pode ser um impeditivo, não pode ser uma coisa que o outro fale, mas você só pensa em dinheiro. Não, eu penso em evitar problemas no futuro, tá bem? Então, fica aí a nossa recomendação, uma orientação mesmo. Estabeleçam prioridades, estudem aquilo que é importante e necessário para vocês, consulte um profissional, um advogado, uma advogada que possa orientá-los e faça o casamento dos sonhos, mas com a documentação preparada, arrumada, organizada e de preferência descomplicada. Tá bem? Um grande beijo para vocês. Qualquer coisa, só perguntar. Estamos aqui à disposição para conversarmos tudo o que for necessário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês não tenham estranhado esse olho escuro, que teve o objetivo de umas fotos profissionais bem bacanas. E espero que vocês tenham aí motivos o bastante para sorrir e para estar sempre buscando os direitos descomplicados de vocês, tá bem? Compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe, mande, pulverize essas informações e faça com que mais pessoas possam evitar problemas no futuro, tá bem? Beijo, beijo!